Então, pessoal, vamos agora para a última parte da nossa terceira aula, em que tentaremos resolver, ou pelo menos inferir qualitativamente, o comportamento da solução de sistemas lineares de dimensões maiores, particularmente sistemas tridimensionais. Então, a gente acrescentou uma variável ao problema. Normalmente sai de problemas em que a sua equação diferencial é de terceira ordem. E aí você fez aquele passo a passo e transformou o seu problema, incluindo variáveis, transformou o seu problema em um sistema linear de 3 equações. E eu já adianto que nessa aula a gente vai fazer isso para casos em que o sistema possui autovalores distintos. O nosso primeiro exercício vai considerar um sistema que possui a seguinte matriz de coeficientes. Então, veja que a nossa matriz agora é de ordem 3 por 3. Mas o procedimento é o mesmo. Eu preciso encontrar autovalores e autovetores da minha matriz. Então, preciso escrever a equação característica. Eu vou novamente resolver o problema do determinante da minha equação A menos lambda I igual a 0. Só que a única diferença é que a sugestão é o modo de resolver esse determinante. Quando era uma matriz 2 por 2, quando era uma matriz 2 por 2, a gente multiplicava os dois elementos da diagonal e subtraía pelos dois elementos da contradiagonal, Aqui, tem muita gente que costuma resolver matriz 3 por 3 copiando as duas primeiras colunas, e fazendo 3 diagonais, o produto de 3 diagonais, aí volta subtraindo o produto das outras 3 contradiagonais. Eu não sugiro, eu não recomendo esse tipo de solução, porque o que vai acontecer agora num sistema 3 por 3? Você vai recair numa equação, a sua equação característica vai ser o quê? Um polinômio de terceiro grau. E encontrar raízes de um polinômio de terceiro grau não é tão simples quanto foi até então para um polinômio de segundo grau, que a gente conhecia a fórmula de Bhaskara. Por isso é que eu recomendo, que você resolva o determinante pelo método dos cofatores, porque assim a sua equação vai ficar fatorada, tá? E aí é bem mais fácil encontrar os autovalores, A sua equação característica, olha, para essa matriz, para minha matriz associada ao problema de autovalores, a minha equação característica ficou, olha, meu polinômio de terceiro grau fatorado, tá? E aí facilmente eu percebo que meus autovalores são 1, 2 e menos 1, ok? E aí a mesma coisa, para cada um desses autovalores, aí eu retorno ao sistema A menos lambda I, que multiplica V igual a 0 e resolvo o autovetor V. Para cada lambda I, eu encontro meu autovetor V. Para cada lambda I, eu encontro meu autovetor VI. Tá? Então, fica isso, é um exercício de álgebra, tá? Para vocês. Vocês vão refazer esse exercício. Pegou essa matriz, escreve a equação característica, resolve o polinômio de terceiro grau, volta no sistema e encontra os 3 autovetores, tá? Eu estou partindo aqui do princípio que vocês sabem fazer isso, sabiam fazer para o polinômio de segundo grau e saberão fazer para o polinômio de terceiro grau sem problema, ok? Bom, vamos olhar de novo aqui a nossa matriz, só observando, ela não se parece também com nenhuma forma canônica, Olha só, não é diagonal, não tem termos que são, não lembra nenhum tipo de simetria, Então, é bem verdade que ela não é uma matriz canônica. Então, de novo, seguindo os procedimentos anteriores, a gente tem que procurar o quê? Uma transformação linear, para eu encontrar um novo sistema associado que possui uma matriz de coeficientes na forma canônica, ok? Então, olha, a mesma coisa do anterior. Que matriz é essa? Que transformação linear é essa? É uma matriz
formada pelos autovetores escritos na forma de coluna. Olha, eu encontrei o primeiro autovetor. Repara o seguinte, aqui o que aconteceu? Os meus autovalores são distintos e reais. Então, no caso de autovalores reais, eu tenho que encontrar todos os autovetores, tá, gente? Para escrever a minha matriz T. Então, eu encontrei 3, 2, 1 para o primeiro autovetor, eu escrevo ele na forma de coluna, 3, 2, 1. O próximo, 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então, está aqui a minha matriz T. Muito bem. O que eu faço com essa matriz T? Eu faço aquele sanduíche de A. T inversa A vezes T vai gerar a minha nova matriz de coeficientes, tá? Procura aí na literatura a regra, tá? A expressão que gera a matriz inversa para uma matriz 3x3. Ou se não, né, quem tiver aí um programinha aí de manipulação simbólica, um programinha desses de matemática, pode também simplesmente jogar a matriz. Só para fazer esse exercício não tem problema. Jogou a matriz, encontrou a matriz, não é, né? Estou apontando errado. Escreve a matriz T, encontra a matriz inversa da T e faz a multiplicação. T inversa vezes A vezes T, para encontrar a B. Ok? Estou contando com vocês aí para refazerem um exercício. Olha a cara da minha B, diagonal. Uma matriz diagonal, tá? Forma canônica. Quais são os autovalores dessa matriz, de uma matriz diagonal? São os elementos da diagonal, 2, 1 e menos 1. Não é novidade para a gente já sabe que os autovalores da matriz de coeficientes do sistema original levam aos mesmos autovalores, né? A transformação vai me levar numa nova matriz que possui o quê? Os mesmos autovalores. O que muda são as direções. O que muda são os autovetores. Então, os mesmos autovalores, ó, 2, 1 e menos 1, eu encontro aqui, ó, 2, 1 e menos 1. As direções é que são diferentes. Aqui eu tinha as direções 3, 2, 1. Aqui a minha direção associada ao autovalor 2 é a direção canônica 1, que é 1, 0, 0. Para o autovalor 1, eu tinha 1, 0, 0. Agora é a 0, 1, 0. E para o autovalor menos 1, eu tinha uma direção aqui, né, no plano YZ, 0, 1, 2. E agora eu tenho o eixo Z, 0, 0, 1, tá? Então, matriz diagonal não preciso nem fazer conta para encontrar autovetor, já sabemos disso. Olhou a primeira linha, qual é a direção da primeira linha associada com o primeiro autovalor? É a primeira direção canônica, é 1, depois para a segunda linha é 2, para a terceira linha é 3. Muito bem, o que a minha matriz B está me falando a respeito do meu sistema associado y' é igual a by, né? O que ele está me falando? Olha, que na direção z, para essa direção aqui, ó, né? Para a direção z, eu tenho um comportamento estável. Eu não sei na hora que eu estava me preparando para essa aula, eu fiquei me perguntando o quanto eu usei a expressão de estável e instável quando a gente fala de sumidouro e fonte, respectivamente. Tá, gente? O sumidouro, nunca é tarde para falar. O sumidouro, ele está associado a um comportamento estável. Porque ele não atrai, ele não é um comportamento que atrai a solução para o ponto de equilíbrio, né? Não é um ralo, não é uma fossa. Qualquer que seja uma perturbação que você dá ali próximo do ponto de equilíbrio, ele não tende a voltar, não tende a atrair a solução para o ponto de equilíbrio. Então, você imagina assim, ó, uma colina e o vale.
Imagina a sua solução, a sua solução X como uma partícula e você dá um peteleco nela, o que acontece com ela? Ela tende sempre a voltar para a posição estável, que é o ponto de equilíbrio dela. Então, se eu der um peteleco aqui nela e ela tender a subir essa colina aqui, o que vai acontecer com ela daqui a pouco? Ela volta para a posição. Então, eu fiquei me perguntando durante o momento que eu estava aqui me preparando para gravar esse vídeo, o quanto eu tenho falado tenho usado as expressões estável, né? Aí, perdão pelo meu sotaque, né? Que eu acabo puxando um pouco o S, estável para o sumidouro e instável, ao contrário, né? Para a fonte. Para a fonte. A fonte é o contrário. A fonte ela tem um comportamento associado que a gente pode chamar de instável. Está associado com um ponto de equilíbrio no topo de uma colina. Se você imaginar a tua solução como uma partícula, ela está aqui, no topo da colina, em repouso, né? Mas é um equilíbrio. Que tipo de equilíbrio é esse? Instável. Isso é que é a fonte, porque se você der um peteleco nela aqui, e ela sair um pouquinho aqui dessa posição, ela vai descer e nada faz com que ela volte, né? Dificilmente ela vai voltar para a posição. É impossível ela voltar para a solução sem algo que a force, né? Para esse retorno aqui. Então, a fonte é isso. Ela repele. É a solução sendo repelida desse ponto de equilíbrio aqui. Então, é um equilíbrio instável, enquanto que o sumidouro é um equilíbrio estável. Então, nesse slide, ele faz questão de usar esses termos, né? E ele fala assim, o que está falando? Olha, o que eu tenho na direção Z? Na minha terceira direção canônica, eu tenho um sumidouro, porque olha só. Então, eu não tenho um alto valor negativo, então na direção Z eu tenho uma linha estável. O que sobrou aqui? Né? O que sobrou se eu retiro a linha, se eu retiro a direção Z, sobrou esse plano. Esse plano aqui que está associado com as direções XY. Então, é o plano XY. Aí, por sua vez, no plano XY, eu tenho dois autovalores positivos. Então, é o que ele está dizendo, é o que ele está comentando aqui. Olha, no meu plano, ou subespaço, né, de dimensão 2, quer dizer, no plano XY, no subespaço, o meu espaço é tridimensional, mas no meu subespaço bidimensional, eu tenho uma solução instável, porque eu tenho a fonte, né? Eu tenho positivo, e positivo é como se no plano XY eu tivesse aquela minha fonte clássica. Então, aí vem a brincadeira, primeiro, né, de escrever as soluções e depois de desenhar os planos de fase. Só que agora é até estranho chamar de plano de fase, né? Porque a gente está num domínio tridimensional, né? Então, como chamar plano de fase? Deveria existir um outro nome. Deve até existir, tá? E a ignorância da professora aqui de não saber traduzir isso, porque em inglês não chama phase plane, chama phase portrait, como se fosse um porta-retrato, né? Um porta-retrato de fase. Então, eu nem sei qual seria o nome disso para o 3D, tá? Porque não deveria, eu só sei que não deve ser plano, porque não é no plano, é no 3D. Mas se eu fosse desenhar para esse sistema aqui, no 3D, eu ia desenhar o quê? No meu plano XY, né? No meu plano XY, a gente desenharia a fonte, né?
E na terceira dimensão, Z, a gente desenharia o sumidouro. A gente sabe que no plano XY nós teríamos curvas, né? Não sei. A gente teria curvas no plano XY tangenciando aqui o eixo X, né? E, opa. Mas eu vou pedir licença e não vou desenhar nenhuma curva aqui que venha na terceira dimensão, porque eu acho que já fica confuso demais o desenho, ainda mais feito à mão, ok? Mas basicamente é essa a história. Se fosse para o meu sistema canônico, Mas a gente sabe que a gente não se contenta com isso, porque a gente quer mesmo é o sistema original. Então, o que eu preciso? Eu preciso transformar a minha solução Y. O que eu faço? Eu volto lá na minha T, e multiplico ela pela minha Y. Já sabemos que como a minha B ficou diagonal, vão ficar quem? Quem que vão aparecer de novo nos meus autovetores? Os autovetores de A. Né? Então, a gente já sabe quais eram os autovetores de A. São as próprias colunas da matriz T. Então, vai ficar 3, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 2, tá? Com os autovalores associados aqui, o 2, o 1 e o menos 3. O que a minha solução está me informando? A primeira mudança que eu percebo é que o meu eixo Z, agora ele não é mais um eixo Z, olha, tem componente em Y. Então, é como se eu tivesse girado esse meu eixo Z aqui em torno do eixo X, porque aí ele passou a ter componente Y e Z. Tá? Então, eu peguei esse eixo aqui, que era na vertical, e entortei ele assim. Tá? Imagina que meu ponto de equilíbrio, ele continua tendo uma linha estável, né, que aponta para o plano de equilíbrio, mas não é mais o eixo Z, e sim um eixo 0, 1, 2. Né? É um eixo que foi rotacionado em torno do eixo X. E o meu plano? Olha, o meu plano agora também não é mais o plano XY, né? Não é mais o meu plano XY, é como se o meu plano tivesse também sofrido uma rotação. Então, esse plano aqui, olha, esse plano aqui, ele também sofreu uma rotação. É como se ele tivesse sofrido uma rotação assim, ó. Então, embora eu me esforce aqui, e aqui né, continua tendo as duas direções aqui, né? Com as curvas. Acho que agora eu já até desenhei no sentido contrário. Mas o que eu queria era mostrar que o eixo inclinou e o plano também inclinou, né? Por mais que eu me esforce, eu não consigo chegar em algo tão bom quanto ele, mas eu vou dizer para vocês que ele também não se esforçou tanto, porque ele também não foi capaz de jogar aqui famílias de soluções para outras condições iniciais que tenham nascido aqui em qualquer ponto no espaço, né? Ele só se limitou, ele se conteve apenas em desenhar para a terceira dimensão o eixo, né? Uma linha
estável. Ele não desenhou como era de se esperar, como a gente fez em outros exercícios aí, de slides anteriores, famílias assim, né? Como a gente fazia no plano, né? No plano a gente não faz famílias para diversas condições iniciais. Era de se esperar que, se possível, né, fazer isso para né, soluções que confluem aqui no espaço. Mas, gente, é bem difícil fazer isso mesmo, tá bom? Então, aqui era mais uma tentativa de mostrar o eixo estável, o plano instável e as transformações, né? O que acontece? O eixo girando e o plano girando também, né? Vamos lá. O próximo exemplo, então, aqui é um pouco mais simples, ele visa demonstrar um sumidouro nas 3 dimensões, ele vai estar associado à matriz, né? Uma matriz em que você tem o quê? 3 autovalores e os 3 autovalores negativos. Quando isso acontecer, aí você tem, né, essa estabilidade nas 3 direções, tanto no X, né, apontando aqui para o ponto de equilíbrio, deveria ter setinha aqui no eixo Y também, e no Z. Então, as curvas aqui todas convergindo para o ponto de equilíbrio. Esse aqui é, então, o sumidouro em 3 dimensões. Aí tem um próximo exemplo que visa demonstrar uma submatriz que vai revelar uma solução do tipo centro. Por que uma submatriz? Olha só, de novo, olha para o nosso sistema, olha o que está acontecendo aqui para essa matriz. Eu consigo enxergar nela, né, dividindo ela assim, ó, eu consigo enxergar uma submatriz que me lembra quem? Lembra a alfa, beta, menos beta? Essa aqui é uma canônica, no caso aqui, alfa igual a 0. Isso aqui vai levar ao quê? A uma solução do tipo centro, né? Autovalores complexos, alfa sendo 0, uma solução do tipo centro. Então, no meu plano, no meu subdomínio XY, eu tenho, né, uma solução do tipo centro. O que sobrou aqui do lado de fora? Também uma solução canônica, olha. Ficou 0, 0, 1, 0, 0, menos 1, né? Eu tenho também um alto valor aqui, ó. O que eu tenho? Um alto valor menos 1 associado o quê? Com a minha terceira dimensão. Então, na minha terceira dimensão, eu tenho um sumidouro. Ok? Para esse cara aqui, a gente conhece a solução dele. Lembra? Cosseno de beta t menos seno de beta t, seno de beta t, cosseno de beta t. Só que isso era o que acontecia no 2D. Eu tenho que generalizar para o 3D. Aí o que eu faço? Crio uma linha a mais aqui, ó. Crio uma linha a mais aqui. E para a solução desse sumidouro? Para a solução do sumidouro, não é uma constante o exponencial do lambda t? Então, uma constante, o exponencial de quem? Menos 1t. Qual é o autovetor? É a terceira dimensão, a terceira direção, 0, 0, 1. Já está no 3D aqui. Viram como é que é fácil? Para essa matriz aqui, ó, ela também é canônica. É como se fosse a composição de duas submatrizes canônicas. Então, o que eu estou falando? Estou falando que no plano XY, né? Num plano XY, eu tenho uma solução do tipo de centro. O meu beta é positivo, então ela gira no sentido horário aqui, ó, né? No plano XY. Mas na terceira dimensão, em Z, eu tenho uma solução negativo, sumidouro, uma solução estável. Então, o que acontece? Aqui dá para a gente imaginar um pouco, extrapolar aqui para soluções que vêm do espaço, né? Qualquer solução
que venha do espaço, o que é essa força, o que é o alto valor na direção Z, ele tende a fazer o quê? Empurrar ela para ela cair na solução centro. Então, é como se ela gerasse uma espiral aqui, né? Uma espiral que cai aonde? Num ponto de equilíbrio? Não exatamente num ponto de equilíbrio. Na solução, uma solução de equilíbrio. Que solução? Na solução centro. Né? Se ela vier daqui de baixo, por exemplo, o que vai acontecer? A força do alto valor tenta empurrar ela, né, para alguma coisa que vai fazer ela cair de novo aqui na solução de equilíbrio no centro. Então, ela força o quê? No 3D, solução do tipo espirais. Me esforcei, vamos ver como é que fica. Tá? Olha lá, o plano de fase. Bom, não sei como é que traduz isso para o 3D, né? Como eu falei para vocês, ele chama de phase portrait, né? Mas é o nosso plano de fase para uma espira-centro. Uma espira-centro, porque olha lá, uma solução que vem do espaço, a força desse sumidouro aqui joga ela para onde? Aqui para o centro. Mais um exemplo, esse aqui não está tão bonitinho como o anterior já me jogava, já tinha uma característica assim altamente canônica, né? Aqui não é o caso, eu não consigo identificar de cara nenhuma forma canônica, eu não me assusto com isso, eu resolvo o quê? O problema de autovalores, né? Resolvo a minha equação característica através do determinante, caiu numa equação de terceiro grau, fatoro ela, tá? Para encontrar os autovalores. Um autovalor é real, tá aqui, o autovalor real lambda igual a 1, e aí ficou, pela fatoração, dentro desse parênteses, um polinômio de segundo grau, e neste caso as duas raízes vão dar complexas, menos 0,1 mais ou menos i. Então, uma é o menos 0,1 mais i, a outra é menos 0,1 menos i. O que aconteceu, então? Num plano, eu encontrei as minhas duas raízes complexas, né? Minhas duas raízes complexas que me levam agora ao caso, né? Que vai... Essa aqui não é canônica, mas eu já sei que os autovalores de A têm os mesmos autovalores de B quando eu transformar, né? Quando eu usar minha transformação linear. Então, gente, eu nem vou fazer o exercício, eu nem vou fazer o exercício completo, eu não vou escrever a B, tá? Porque a essa altura do campeonato eu já consigo inferir o que vai acontecer com a B. Eu sei que num plano eu vou encontrar uma submatriz desse tipo aqui, alfa menos beta alfa. Eu sei que vai acontecer isso aqui, né? E esse outro alto valor aqui não é real, então o que vai acontecer? Deixa eu tirar as... O que vai acontecer na minha terceira dimensão? Vai aparecer um cara assim, ó. Tá? Claro, o exercício completo você encontra os autovetores, escreve a T, faz o sanduíche, tem inversa A vezes T, encontra B. Mas a essa altura, concordam que eu já consigo inferir a cara da minha B? Vai ficar assim, ó. E agora eu tenho alfa, né? O exercício anterior, alfa era igual a zero, agora não. Alfa é igual a menos 0,1. Então, a minha solução agora não é mais centro. A minha solução agora, nesse plano aqui, é uma espira. E porque o alfa é negativo, é uma espiral do tipo sumidouro. E na terceira dimensão, como esse alto valor aqui é positivo, fonte, né? Para esse cara aqui é fonte. Então, olha ele desenhando aqui para a gente, né? Num plano, eu tenho a espira sumidora, olha, apontando aqui para o meu ponto de equilíbrio.
e na terceira dimensão, fonte, né? Fugindo do meu ponto de equilíbrio. Então, olha, se a solução nasce no plano, dificilmente ela vai conseguir escapar dele, por causa desse sumidouro aqui. Então, ela vai ficar agarrada aqui. Mas se for uma solução que nasce um pouquinho fora do plano, ela até tende a fazer a espira aqui, mas ela começa a subir para cima, tá? E vai morrer para cima. E a mesma coisa, se ela nasce um pouquinho fora aqui, ela tende a fazer a espira, mas ela vai forçada se afastar por causa da outra dimensão, por causa do outro alto valor, tá? Eu sempre me esforço um pouquinho, mas eu sei que eu não sou feliz. Acho que ele tem um pouquinho mais de experiência do que eu nessa tarefa. Tá aqui, ó, o que ele está querendo dizer, ó. Uma solução que nasce aqui no plano vai morrer no ponto de equilíbrio, mas se ela nascer fora do plano, ela tende a acompanhar essa força da espira aqui no plano, mas a força do outro faz ela ir sendo amortecida até que ela entra na linha, né, na linha da terceira direção aqui e vai embora, ok? Muito bem, era isso que eu queria mostrar para finalizar a nossa terceira aula. Espero que tenha sido uma aula produtiva. Perdoem aí as dificuldades e fico à disposição para tirar dúvidas no nosso encontro síncrono. Até lá!